Volume 07, Capítulo 03, Capítulo 185, Ataque com fio de longo alcance. Entramos no primeiro piso de Cobalt para testar meus novos poderes. Nós os verificamos rapidamente do lado de fora da masmorra, mas algumas coisas que você não saberá até estar em combate real, então entramos juntos. Primeiro, obtive mais uma arma. Paguei uma taxa extra para que outro atum fosse trazido diretamente para mim. Depois, transformei-o em um perdido e o fiz dropar outra arma. Com isso, fiquei com 4 armas à minha disposição. Um demônio zumbi apareceu. Disparei rapidamente com minhas 2 armas carregadas, enchendo seu corpo de buracos. Depois que larguei aquelas 2 armas, mais 2 entraram no meu campo de visão, então eu as aceitei e atirei mais uma vez. Tiros rápidos em trocas rápidas de tiros. Um atirador habilidoso conseguia disparar um revólver mais rápido que uma metralhadora, mas recarregar era uma tarefa inevitável e demorada. Mas quando eu atirava enquanto o braço de Leia recarregava, eu conseguia facilmente ultrapassar uma metralhadora. O demônio zumbi caiu. Exagero. Bom trabalho, Leia. Obrigada, mestre. A voz de Leia ecoou em meu peito, agora que ela fazia parte do meu equipamento. Ao mesmo tempo, um braço se estendeu e pegou o pedaço de ferro dropado pelo demônio zumbi. Então, ele foi para o meu bolso. O bolso do grande devorador engoliu o grande e pesado lingote de ferro como se não fosse nada. Continuei a andar pela masmorra com arrogância. Era só a rotina de sempre, encontrando inimigos e imediatamente enchendo-os de buracos. Quando eu ficava sem balas, Leia recarregava as armas e as devolvia para mim. Ela também pegava os drops. Um aumento significativo na produtividade. As armas que não demoravam para recarregar se aproximavam do poder bruto da repetição, e a coleta de itens era muito mais rápida do que qualquer método que eu havia tentado até então. Eu estava no meu melhor momento até então. Parecia que eu tinha alcançado uma nova dimensão. Leia, ali. Parei e olhei para uma parede da masmorra. O braço de Leia estendeu-se e tocou-a delicadamente. À primeira vista, era um ponto comum. Seu braço se moveu de acordo com a minha vontade, sem que eu sequer o dissesse. Incrível, Leia. Muito obrigada. Sua voz era inexpressiva. Havia algo nela que soava solitário, mas era assim que ela era. Não havia como evitar. Verifiquei tudo o que imaginei e a maioria das coisas funcionou como esperado ou melhor. Satisfeito, saí da masmorra enquanto conversava com Leia. Quando você está anexada a mim, isso consome ou esgota alguma coisa sua? Não, mestre. Existe um limite de tempo para isso? De jeito nenhum. Vai continuar enquanto eu não ficar adormecida. Ficar adormecida? É como o sono humano. Sim, mestre. Perguntei a ela sobre alguns detalhes mais sutis que eu ainda não tinha descoberto. Como seu mestre, eu queria saber cada detalhe que pudesse. Quando saímos da masmorra, vi Nicholas. Ele estava encostado em uma árvore com as mãos nos bolsos. Quando me viu, correu alegremente até mim. Ei! Eu estava te esperando, mano. Por mim. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Não. Vamos brigar. Nicholas deu aquele sorriso louco de sempre. De novo. Claro. Você vai voltar para ciclo logo, né? Precisamos começar o treino agora. Vamos lá, estou com coceira no corpo todo. Nicholas se coçou como um macaco e se contorceu. Esse cara é um saco. Mas tudo bem, eu acho. Ele não tem mais intenções. Ninguém normal precisa de entrar em ação. E quantas vezes você já perdeu? Não vai melhorar. Tis. Você simplesmente não entende. Há um significado inerente de treino. Tá, eu entendo. E com isso, quero dizer que não entendo. Além disso, você verá que estou um pouco diferente hoje.
Enquanto eu estava confuso com o significado da sua declaração, Nicholas tirou uma pequena garrafa de vidro do bolso. Havia um líquido âmbar dentro. Conhecendo-o, provavelmente era bebida alcoólica. Ele abriu a tampa e bebeu tudo de uma vez. Eu observei com cautela. Seria algum tipo de poção? Logo depois, ele bateu a garrafa no chão, quebrando-a. Gai, tem gosto de merda. Eu juro, cara, essas bebidas novas são todas tão ruins. Ele ficou furioso de um jeito bem incompreensível antes de correr para me bater. Embora surpreso com sua velocidade, desviei imediatamente. Ele não me atingiu, mas quase caí de costas com a velocidade repentina. Ah, droga! Você me irrita mesmo! Ele atacou novamente. Seus golpes eram muito mais certeiros do que o normal. Mais certeiros e rápidos, a ponto de me empurrar para trás. Pare de se esquivar. Deixa eu te bater, droga. À medida que suas palavras se tornavam mais ofensivas, seus ataques se tornavam ainda mais afiados. Espera aí. Você não está se recuperando de tanto ódio dessa bebida, né? Claro que não. Chega de conversa, meu chapa. Percebi que minha teoria provavelmente estava correta. Nicholas adorava coisas antigas, então talvez fosse verdade, afinal. Respirei fundo e enfrentei seu punho de frente. Bang! Nossos punhos se chocaram, a explosão foi tão forte que fez a barra da minha calça tremer. Aproveitei o impulso para pular para trás, respirar fundo e me endireitar. Então, me lancei em direção a Nicholas. Sim! Vem cá! Desafiei-o para uma luta corpo a corpo. Defendi seus socos e chutei com o joelho. Então, balancei para desviar da cabeçada e dei um chute mortal em seu queixo. Lutamos com tanta força que um redemoinho se formou ao nosso redor. Imediatamente depois, tiros foram disparados um após o outro. Tiros foram disparados contra Nicholas de todas as direções ao seu redor. Ai! Que diabos foi isso? Os braços de Leia os dispararam. Ainda anexada a mim, ela estendeu os braços e disparou as 4 armas a uma distância que os punhos dele não alcançavam. Essa era a minha intenção. Um ataque baseado na minha vontade, sem que eu precisasse sequer pedir. Ela leu minha mente e criou um ataque de longo alcance. Ele ficou atordoado quando as balas o atingiram, mas percebeu que elas foram disparadas dos braços que brotavam de mim. Saber disso aparentemente o deixou de bom humor. Você tem umas maluquices na manga, meu chapa. Nicholas dava muito trabalho quando estava de bom humor, então ataquei mais com os braços extras e aproveitei a brecha para me aproximar. Então, dei-lhe um soco com toda a força. Ele girou 3 vezes no ar antes de finalmente cair de cabeça no chão, tudo com um sorriso alegre no rosto. Então, parou de se mover. Ufa! Bom, acabou. Ele está bem, mestre? Parece que ele pode estar morto. Eu não teria tido tanta dificuldade contra alguém que morreria tão facilmente, respondi com um sorriso irônico.